Evangelho de Jesus segundo Isaías, capítulo 55, versos 1 e 2 diz assim: Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Amém? Espírito de Jesus, obrigado mais uma vez por vir, por esse culto, pelos meus irmãos, por esse lugar, pela sua palavra. Nós só temos que te agradecer hoje por tudo, Senhor. Tudo aquilo que for compartilhado através da minha vida, seja para a nossa edificação, Senhor. Fala conosco, corrige o nosso coração, nos instrui na tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. É o que nós pedimos e te agradecemos como igreja. E todos dizem amém, amém, amém. Queridos, a Bíblia, por diversas vezes e em diversas passagens, em diversas histórias, a Bíblia vai usar questões monetárias, questões financeiras, para comunicar com a gente várias mensagens, vários assuntos que vão além do dinheiro, né? É comum nós, no primeiro domingo do mês, tratarmos de finanças aqui na igreja. E o texto que nós lemos fala disso. O texto que nós lemos tem expressões como dinheiro, tem expressões como comprem sem dinheiro e sem custo. Por que gastar naquilo que não é pão? E se você se debruçar sobre esse texto, você vai entender que Isaías não está falando de dinheiro, apesar de usar uma linguagem financeira. Isaías aqui está falando sobre fome, sobre sede, sobre interesse por aquilo que é da parte de Deus. E para falar sobre isso, ele usa as terminologias do mercado financeiro, das finanças. E eu queria fazer um pouco disso também nessa noite. Toda vez que eu abordo o assunto de finanças e dinheiro, basicamente eu nunca falo sobre dinheiro propriamente dito, né? Então, se você já me conhece um pouquinho, se você já caminha com a gente um tempinho, fique tranquilo, nós não vamos arrancar seu dinheiro hoje. Hoje não. Mas nós vamos usar uma linguagem financeira para comunicar a mensagem hoje, essa noite, amém? Eu tinha colocado um tema no banner da comunicação, mas a gente decidiu mudar. A gente vai trabalhar o tema santificado seja o nosso dinheiro, amém? Você pode repetir comigo? Santificado seja o nosso dinheiro. Eu acho que ficou melhor, não ficou? Parece meio herético. Hã? Beleza. Essa mídia é espetacular. Parece meio herético, mas não é. Você vai entender isso essa noite. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero te mostrar que talvez, em alguma hipótese, o nosso dinheiro pode ou precisa passar por algum processo de santificação. Você já viu algum dinheiro santo? Já viu, Jonas? Nunca viu nenhum dinheiro santo? Eu tenho um dinheiro aqui. Já eu mostro para vocês. Vou fazer aqui no Silvio Santos. Vou fazer um aviãozinho e vou jogar. Vou não, brincadeira. Sou doido para comprar o caldo com esse dinheiro aqui. A Esteban me olhando. Esteban que me emprestou o dinheiro. Dinheiro e santificação. Amém? Abra comigo sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 40.
tem uma leitura que eu queria fazer com você. Se você nunca viu um dinheiro santificado, eu queria te mostrar, a princípio, algumas coisas que não são dinheiro, mas que também podem ser santificadas. Tá bom? Então vamos construir um raciocínio por aqui. E você vai entender onde a gente vai chegar essa noite. Êxodo capítulo 40, do 1 ao 8. Nós vamos ver algumas coisas que foram feitas. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Corresponderia ao nosso calendário, dia 1º de janeiro. Coloque nele a arca da aliança, proteja-o com o véu. Traga a mesa e arrume o tabernáculo e arrume sobre ela tudo que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina na entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente à entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do altar e o altar, e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Queridos, o livro de Êxodo está encerrando com Deus dando uma ordem para que Moisés construa um tabernáculo, a igreja daquela época, também chamada tenda do encontro. E o que nós acabamos de ver é que Deus manda fazer objetos, Deus manda fazer uma estrutura, e Ele vai fazer algo com isso que Ele mandou fazer. Olha o verso 9 agora, o que Ele vai fazer. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com sua base e consagre-a. Olha que interessante. Deus mandou fazer uma estrutura chamada tabernáculo ou tenda do encontro. Dentro dessa estrutura ele colocou diversos itens. Ele colocou uma arca da aliança, ele colocou mesa, ele colocou candelabro, ele colocou altar, bacia. E ele pega tudo isso e fala assim: Moisés, constrói. As bacias, por exemplo, eram de bronze com o altar. A arca era de madeira revestida por ouro. As cortinas eram de peles de animais. E tudo isso, depois de construído, o que Deus manda Moisés fazer? Você pega o óleo e consagra. E agora isso vai ser santo. O que Deus estava fazendo? Deus estava agora pegando objetos, Deus estava pegando uma estrutura e mandando consagrar aquilo ali. Então, aquilo que era só uma bacia de bronze, agora era uma bacia de bronze consagrada. Você está entendendo? Aquilo que era só uma mesa, passou então a ser uma mesa consagrada. Então até então não era, mas passou a ser depois que Moisés fez isso. Continua comigo no texto, no verso 12 até o 16, vai dizer assim, ó: traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Também os filhos dele, vista-os com túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes.
a unção deles será um sacerdócio perpétuo de geração após geração. E Moisés fez tudo conforme o Senhor havia lhe ordenado. O que está acontecendo aqui? Deus manda fazer uma estrutura, Deus manda ser construído objetos, Deus escolhe pessoas. Arão até agora não era consagrado sacerdote. Deus chama os filhos de Arão, consagra todo mundo com óleo. E agora o que todos são consagrados. Todos passam a ser separados para Deus. Não era mais uma simples bacia, não era mais um simples tabernáculo, não era mais uma simples cortina, não era mais um simples altar, não era mais isso. Agora tudo que nós lemos aqui, dos objetos, da estrutura e das pessoas, eles eram santos para Deus. E a palavra santo, no original, é exatamente isso. Separado para Deus. A gente, talvez culturalmente, herdou a ideia de santo, espiritualizando muito. Mas santo também é aquilo que é separado. Então, quando Deus manda santificar, consagrar algo, Ele está falando assim, separa para mim. Isso é meu, eu quero para mim. É para usar para aquilo que eu designar como uso. E isso Moisés, amando do Senhor, fez no tabernáculo. Santificou, separou para a glória de Deus. Amém? Então guarda esse pilar de um lado. Eu falei de santificação. Agora, abre comigo sua Bíblia no Êxodo 34. Vamos voltar a alguns capítulos. Êxodo 34, verso 26. Até agora eu te mostrei como algumas coisas que não são dinheiro, eu quero chegar no dinheiro. Algumas coisas que não são dinheiro podem ser sagradas. Tá bom? Agora vamos te mostrar outras coisas que vão ser sagradas, mas por outra via, não pela via da unção, pela via da primícia. Tá bom? Então o primeiro pilar é santificar. O segundo pilar é primiciar. Êxodo 34, 26 vai dizer assim: traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Alguém tem alguma outra versão? A minha usa o melhor dos primeiros frutos. Alguém tem uma outra versão? As primícias dos primeiros frutos. Foi ontem, foi antes de ontem, uma pessoa da igreja me perguntou assim: pastor, o que é a primícia? Por que a gente fala de primícia? Por que a gente exerce primícia? Primícia é tudo aquilo que estiver relacionado aos primeiros frutos. Tudo aquilo que vem primeiro vai ser ligado à primícia. E só te informando de antemão, primícia não significa apenas dinheiro. Primícia não se resume apenas e unicamente a dinheiro. Você pode primiciar na área financeira, mas primícia, eu tenho para mim que é um estilo de vida. Primícia é o estilo de vida de colocar Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da nossa vida. Então, o texto do verso 26 vai dizer assim, traga o melhor dos primeiros frutos. Da mesma forma que Deus mandou separar os utensílios e consagrá-los no tabernáculo, porque era dele agora, para uso dele. Agora ele está dizendo, os primeiros frutos são meus, não pegue. Porque a primeira parte é para mim. E eu quero que você entenda como isso é importante. E a Bíblia não vai falar só de primeiros frutos como esse texto. Olha comigo, volta mais um pouquinho, Êxodo capítulo 13. A Bíblia vai falar de filhos e de animais. Os primeiros filhos e os primeiros animais também. Deus falou assim, é tudo meu.
basicamente, tudo que você for ver na Bíblia sobre primeiro, vai corresponder a Deus. Então, Êxodo capítulo 13, verso 1 e 2, vai dizer assim, ó. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O que é o primogênito? É o filho mais velho. Então Deus está dizendo assim, ó, para todo o país inteiro, a nação inteira, o filho mais velho é meu. Separa para mim. Quem é filho mais velho aqui? É uma igreja de filho mais velho, quase, praticamente. Então, se nós fôssemos Israel naquela época, o que Deus estava falando? Para os nossos pais. Eu também sou filho mais velho. Todo filho mais velho é meu. E o filho mais velho é o primeiro filho. Amém? Vamos continuar. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Olha o que Deus estava exigindo do seu povo. Eu não quero apenas os filhos mais velhos de vocês, mas os filhos mais velhos de todos os animais de vocês. E aí ele vai dizer como isso ia ser entregue para Deus. Olha o verso 11 em diante. O verso 11 vai dizer assim, ó: depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-las a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separe para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. O que a Bíblia está dizendo aqui? Olha o que Deus está falando. Toda criança que nascer é minha. Aquela família não poderia fazer planos para aquela criança. Aquela família não poderia, em primeiro lugar, fazer como a gente faz hoje, o enxoval, o quarto. Já tinha perdido Noa. Porque Deus falou assim, é meu, me entrega, me dá. Só que Deus, dentro da lei, colocou uma forma de você ter ele para você. E a forma que Deus fez para os filhos mais velhos era a seguinte: você trazia um cordeiro, um animal, o animal era entregue para Deus e Deus te devolvia o filho. Aí você poderia ficar com o filho. É o que a Bíblia chama de resgate. E nos animais era da mesma forma. Mas, por exemplo, com um animal, com um jumento, se você tem uma jumenta e a sua jumenta teve um jumentinho, é a primeira barrigada dela. O que estava acontecendo aqui agora? Esse jumento não é seu, esse jumento é de Deus. Só que se você não tem um cordeiro para devolver, ou se você não quer resgatar, o que você tinha que fazer com o jumento que nasceu? Você tinha que quebrar o pescoço dele. A cara de Raíssa foi ótima. Você não poderia se apropriar de um jumentinho recém-nascido sem resgatá-lo de maneira devida. Ou seja, você entregaria um cordeiro, aí pegaria o jumento. Aí o cordeirinho era sacrificado e o jumentinho era ser devolvido. Porque o jumento é um animal que era para o trabalho, para o transporte. O jumento naquela época, a gente equivalia ao gol da época hoje, tá? Um gol bola hoje era o jumentinho naquela época. Então, o carro, é o Civic de Saulo. Ou você quebrava o carro, o primeiro carro que ele ia ter. Você quebra o carro ou devolve algo para resgatar, para trocar de volta. Era isso que acontecia. Por quê? Porque o primeiro sempre foi de Deus. Repete comigo. O primeiro sempre é de Deus. Então nós vemos os primeiros frutos, os primeiros filhos, os primeiros animais, tudo é de Deus. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, Apolo já usou esse texto várias vezes para trazer a palavra de oferta aqui para a gente. Ele diz assim, ó: honra ao Senhor
com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Por que eu estou falando isso? Isso aqui nem de longe é para ser um tipo de barganha ou troca que você entrega para Deus a primeira parte do que você escolher, e agora você tem o direito de cobrar de Deus porque você entregou alguma coisa primeiro para Ele. Esse texto não é para incentivar isso. Por que eu entendo que primícia é um estilo de vida? Porque vai além do dinheiro. Colocar Deus em primeiro lugar na área financeira é apenas uma área da sua vida. Mas você tem outras áreas. E, por exemplo, você lembra do pecado de Caim? Quem lembra do pecado de Caim? Qual foi o pecado de Caim? Caim matou Abel. Mas você lembra como começou o pecado de Caim? O problema de Caim foi na oferta. Bora ler junto? Gênesis capítulo 4. Abre comigo. Olha como não primiciar. Isso é interessante. Não primiciar resultou no primeiro homicídio. É homicídio ou é assassinato, Bianca? Mesma coisa? 6 e meia dúzia. Pega aí no cara de vocês, viu? Gênesis capítulo 4, verso 1. Tá aí, aprendi algo novo, não sabia não. Valeu, doutora. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Ó, o primeiro filho aqui, ó, primogênito. Caim, então Eva disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, de sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ele mudou a fisionomia dele. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O pecado de Caim, você conseguiu perceber como o pecado de Caim começou aqui nesse texto? Porque o que a Bíblia vai dizer? Até o verso 2 não tem problema nenhum. É Eva tendo Caim e Abel. Quando chega no verso 3, vai dizer o seguinte: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que foi que Caim trouxe como oferta? Ele plantava tomate, cebola, batata. Ele trouxe isso como oferta para Deus. Ele era um lavrador, um agricultor. Ele mexia com a terra. Abel, ele era um pastor de ovelhas. Então, o que Abel traz como oferta era aquilo que ele trabalhava. Eu já vi alguns pastores dizendo, por exemplo, que Deus não aceitou a oferta de Caim, porque o que Caim trouxe foi verdura. Só que você não vai achar base bíblica para isso. Porque, inclusive, nós lemos o texto de Êxodo, que Deus quer as primeiras verduras. Como era feita a primícia do trigo, por exemplo? Sabe como é que trigo nasce, né? É uma planta alta. E como o agricultor primiciava? Ele, quando tinha a sua lavoura, quando ele ia entrar para a lavoura, ele pegava, abraçava um feixe de trigo e vinha com uma foice,
não é foicizada, como é que chama isso? A primeira vez que ele dava uma foiçada, o primeiro feixe recolhido, aquilo era a primícia dele. Os primeiros frutos daquela primeira plantação. E isso ele era entregado ao sacerdote. E isso era levado para Deus. O que acontecia com o resto? O resto era de quem? O resto era dele. Mas a primeira parte ele entregou para Deus. Deus nunca teve problema com aceitar a verdura. Me lembro de uma igreja que, na hora da oferta, em Goiás isso, uma irmã trouxe 3 ovos de galinha numa sacolinha. Aquilo era a oferta dela. Deus não tem problema em aceitar ovo de galinha. Eu lembro de Pedro Lucas já trouxe tênis. Pedro Lucas ia no culto quando era na garagem, ele leva uma camisa na sacola. Falava, que é isso aí, Pedro Lucas? Ele falava, deixa quieto. Na hora da oferta, Pedro Lucas vinha, tirava a camisa da sacola e botava a camisa dentro do ofertório. Deus aceitou ou não aceitou? Aceitou. Porque para Deus, essa arrumação de que Deus só aceita acima de 100, acima de 1000, não tem base bíblica para isso. E qual é o detalhe do texto que nos respalda e nos revela por que Deus aceitou de Abel e não aceitou de Caim? Não é porque aqui era verdura e aqui era um animal. O animal aponta para Cristo. E aí era o cordeiro que estava uma pré-figura. O texto não é sobre isso. Aqui é a oferta literal. Não era o que foi entregue, era como foi entregue. Porque o detalhe do verso 3 vai dizer assim, ó: aconteceu que no fim de uns tempos, ele é agricultor. Então vamos colocar aqui um exemplo. Vamos dizer que o período de colheita fosse de julho a dezembro. Quando foi que ele trouxe a oferta? Quando? Final de dezembro. Do dia 20 de dezembro para frente ele trouxe a oferta. Você entendeu? Foi isso que Caim fez. Abel fez a mesma coisa? Não, que o texto vai dizer assim, ó, verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. É como se para Deus Abel pegasse as primeiras ovelhas que ele tinha, só que não só as primeiras ovelhas, ele pegou as primeiras ovelhas, as mais gordinhas. Ele pega e entrega isso para Deus, está aqui, ó. O que eu tenho de primeiro, o que eu tenho de melhor. No comecinho logo. Ele pega e entrega isso para Deus. Sabe o que acontece com Deus daqui olhando? A verdade é que Deus, quando olhou para a oferta de Caim, ele rejeitou a oferta e rejeitou o ofertante. Ao passo que ele faz a mesma coisa com Abel. Ele aceitou a oferta e aceitou o ofertante. Para a gente hoje é mais difícil identificar isso. Até porque hoje para ofertar a gente nem sai mais do lugar, né? É só no Pix. Mas será que Deus está aceitando o nosso Pix e nos aceitando junto com o Pix que a gente faz? Porque a igreja, a instituição pode até aceitar a sua oferta. Mas Deus está te aceitando como ofertante? Porque não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade. Guarda isso no seu coração. Oferta não é sobre quantidade. Oferta é sobre qualidade. Uma pessoa da igreja me procurou essa semana. Quarta-feira passada, no dia da bola. Pastor, eu posso doar pouco lá para a construção do novo prédio? Eu olhei para essa pessoa e falei assim, como assim? Não, tipo assim, ofertas de 10, 15 reais, pode? Eu falei, meu filho, nunca foi sobre a quantidade. Mas como é que está seu coração para estar entregando essa oferta? Você está entregando com amor? Você está entregando porque você está grato a Deus? Você está entregando porque está dentro da sua realidade e o que você pode fazer com muito esforço é isso? Porque se é isso, não tem problema nenhum.
Jesus, quando estava num culto, observando as pessoas ofertar, que Jesus é desse, viu? Você pensa que Jesus só vê a nossa oração? Você pensa que Jesus está só no meio dos louvores? No meio dos louvores? Não. A Bíblia fala que Jesus, num culto, estava na hora da oferta, observando. E vinham os ricos, e na quantia os ricos ganhavam, botavam muito. Aí vem a viuvinha pobre, e colocou lá as últimas moedinhas que ela tinha. O que foi que Jesus falou para os discípulos? E aí, quem foi que deu mais? Aí os discípulos, é claro, os ricos. Jesus, não, aquela viúva pobre colocou mais. Porque Jesus não avalia a quantia que você oferta, mas a qualidade de como você oferta. E cuidado, porque se Jesus rejeitar o que você está ofertando, você pode ser o rejeitado por ofertar. Então, antes de ofertar, tirar a mão do bolso, examine o coração, essa é a verdade. Como está seu coração para ofertar? Geralmente a gente fala assim, vamos fazer uma oferta. A gente olha primeiro para onde? Para o bolso, para a carteira, para a conta. Não. Vamos ofertar, olha primeiro para o coração. Porque se o coração estiver ruim, nem faz. Nem faz. Para não ser reprovado por Deus sobre oferta. E aí, esse é o pecado de Caim. Caim peca Caim peca por não entregar a primeira parte a Deus. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho aqui uma cédula de R$10. Amém? Quem quer essa cédula aqui? Todo mundo quer. Eu tenho uma cédula de R$10. Ó. Ela não é uma cédula nova. Concorda comigo? É nova essa cédula? Se essa cédula não é nova, significa que não saiu há pouco tempo do caixa, não foi tirada há pouco tempo da casa da moeda, essa cédula aqui, e com certeza já passou por muito lugar. Já foi usado para muita coisa. Talvez essa cédula aqui já foi usada para comprar droga. Talvez esses R$10 já foram usados para financiar algum tipo de crime. Talvez esses R$10 já foi usado lá no Dom Rei para custear uma noite de prazer que resultou numa traição, numa infidelidade. Talvez esses R$10 aqui já foi usado numa casa de apostas, não sei. Mas em essência, por natureza, esse dinheiro aqui é santo? Foi Deus que criou isso aqui? Sim ou não? Sim ou não? Não foi Deus que criou esse dinheiro, foi nós, os homens, que criaram esse dinheiro. Agora eu te pergunto, como a gente santifica esse dinheiro? Tem como? Eu te mostrei um monte de objeto que foi santificado. Te mostrei algumas pessoas que foram santificadas. Te mostrei que as primeiras partes de muitas coisas são santificadas. Como é que a gente santifica esse dinheiro agora? Que na sua natureza não é santo. Romanos capítulo 11, verso 6 vai dizer assim: se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também serão os ramos. Quando você pega os seus rendimentos, o seu dinheiro, e a primícia dos rendimentos você entrega ao Senhor, você está automaticamente santificando todo o restante que ficou na sua mão. Santificado seja o nosso dinheiro. Como é que nós fazemos isso? Primiciando. Entregando para Deus a primeira parte. Quando você faz isso, você santifica o restante que ficou. Porque a linguagem do texto é o seguinte: o texto vai dizer assim, ó, se for, a NVI, a outra tradução vai dizer, ó, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Olha o que Paulo está ensinando para a igreja em Roma. Se você santificou a primeira parte, tudo que veio depois é santificado. Está tranquilo, está resolvido.
Só que ele usa uma linguagem da planta. O que ele vai dizer, ó? Se é santa a raiz, os ramos também serão. Quando você lança uma semente da terra, qual é a primeira parte da árvore que desenvolve? Se a raiz, que é a primeira parte, for desenvolvida, for primiciada, for santa, tudo que sair daquela raiz, tronco, caule, folhas e frutos, tudo já é santo. Leatão, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver comigo? A nossa tradição ensinou algumas coisas sobre primícia, que intuitivamente a gente aprendeu e não se tocava que era primiciar. Você já foi no aniversário e na hora de cortar o bolo você se perguntou: para quem vai o primeiro pedaço? É para quem está com fome e quer comer mais rápido o primeiro pedaço? Nunca foi. Pode até ser, mas não é para isso. O primeiro pedaço sempre é para aquela pessoa que você mais ama, mais gosta, tem maior significado na sua vida. Ou seja, quando você tira o primeiro pedaço, a primeira parte, você entrega, geralmente é para a mãe que ganha os primeiros pedaços, né? Quando você entrega para sua mãe, você está dizendo: mamãe, você é tudo para mim. Ou quando você entrega, o marido entrega para a esposa, ele está dizendo isso: meu amor, minha vida, eu estou te dando esse pedaço de bolo em primeiro lugar, para mostrar para você que você tem um significado muito maior do que todos os outros convidados. O aniversário não é isso? Uma festa com vários convidados. Quando você entrega o primeiro pedaço para uma pessoa, você está dizendo que aquela pessoa que recebeu o primeiro pedaço é mais importante do que todos os outros. Primiciar é isso. Tirar a primeira parte para Deus é dizer: Deus, para mim, você é mais importante que todas as outras partes. É isso que é primiciar. Eu lembro de um costume, eu era criança, hoje dificilmente eu vejo isso. Só se comia quando o chefe da casa sentava e ele se servia primeiro. Me lembro de ver meu avô fazendo isso. A gente ia comer com fome, minha avó falava assim: espera teu avô. Ele sentava na ponta da mesa, ele se servia primeiro, depois a gente comia. Quer ver uma outra coisa? Eu me lembro, eu prego desde os 14 anos, mas depois que eu casei, eu fui convidado a pregar numa igreja, em uma outra cidade. E eu fui, foi uma bênção. Eu lembro que nessa viagem foi só eu e Keliane. E depois de casado, o pastor me convidou, eu fui, preguei. A gente saiu para jantar depois do culto. E aí o pastor botou um envelope com uma oferta no meu bolso. Quando a gente entrou no carro e voltando para a estrada, eu peguei o envelope, entreguei na mão de Keliane. Keliane falou assim: o que é isso? Eu falei: minha primícia. Ela: como assim? Eu falei assim: ó, essa é a primeira vez que eu estou saindo para pregar depois de casado com você. E eu queria honrar sua vida com essa oferta. A Jéssica já está com a banda de João. Fica aí a dica. Então eu peguei essa, eu não sabia nem quanto era o valor, eu peguei o envelope, entreguei na mão dela. Ela ficou toda feliz. Ela falou assim: eu posso fazer o que eu quiser, o que você quiser. E ela usou porque ela quis. Porque o que eu estava fazendo, o que eu estava querendo fazer com o que eu fiz? Estava falando para ela: quem mais me apoia no ministério é você. Então, se houve algum tipo de retorno, esse primeiro retorno vai para você. Então é isso que eu estou reconhecendo na sua vida. E eu entreguei para ela. Agora vamos olhar para Jesus. Abre comigo, por favor, Colossenses 1,15. Olha o que a Bíblia vai mostrar para a gente.
Colossenses 1,15. Eu vou ler rápido para a gente poder fechar. Colossenses 1,15 vai dizer o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Já te expliquei aqui nessa igreja que Deus não existe. Amém? Amém, né? Deus existe ou não existe? Deus não existe. Deus é. Tudo que existe foi criado a partir de algo ou alguém. Deus não foi criado, por isso que Deus não existe. Então Deus é. Agora o que a Bíblia está dizendo? Ele é a imagem, falando de Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se você pegar tudo que foi criado, quem foi criado primeiro? Jesus. É isso que esse texto está dizendo. Do sol, da lua, das estrelas, dos animais, do Éden, do homem, dos anjos, de tudo o que foi criado, Jesus é o primogênito, o primeiro a ser criado. Agora, Romanos 8, 29, vai dizer o seguinte: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. Ou seja, da criação inteira, Jesus é o primeiro. Da família inteira, de todos os irmãos, Jesus também é o primeiro. Agora, abre esse último texto para a gente encerrar. 1 Coríntios 15, 20. Pode até ficar em pé se você quiser. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Olha o que a Bíblia vai dizer. Você achou aí? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Deus está falando de ressurreição, dos que ressuscitaram em corpo glorificado. Envelope? Não tem mais. Dos que ressuscitaram. A Bíblia está falando que Jesus é a primícia, é o primeiro. Se você entende que 10% dos seus rendimentos pertencem a Deus, que nós chamamos de dízimo, e você pega esse respectivo valor correspondente ao seu salário e entrega isso primeiro a Deus, antes de fazer qualquer outra coisa com seus recursos, você faz bem. Porque não é sobre a quantidade, mas é sobre a qualidade do seu coração. Por que primícia é tão importante? Porque vai além do dinheiro. Estava alinhando a comunicação da igreja. Baixa a luz para mim, por favor. Eu estava alinhando a comunicação da igreja e eu particularmente tenho esse costume. Eu pedi para o pessoal da comunicação, todo primeiro dia do mês, a primeira postagem a ser feita é a postagem de primícia. Você já viu o tema que a gente usa? Primícia, o primeiro de tudo. Via de regra, o que eu faço todo dia primeiro? 12:01, eu estou de joelho dobrado com a minha Bíblia. Na virada de um mês para o outro, no primeiro dia do mês, nos primeiros minutos daquele novo mês, eu estou orando e buscando a Deus. No dia 1º,
Geralmente eu não tomo café, porque a primeira refeição desse dia, estou falando sem orgulho nenhum, estou falando para edificar a sua fé, eu entrego como jejum para ele. No laboratório vocês sabem, o primeiro dia de faturamento não vai para a conta da empresa, é primícia. A primeira canção é para ele. A primeira postagem que você pode conferir todo dia primeiro, a primeira postagem que você, geralmente já é todo que eu acordo muito cedo, o versículo do meu devocional é o que eu posto nas redes sociais. Minha primeira postagem do dia, geralmente você vai ver, é um versículo bíblico. Porque primícia vai além do dinheiro. Já primiciei roupa, já primiciei dinheiro, já primiciei tempo, já primiciei recursos. Porque primícia é sobre colocar Deus em primeiro, sempre. O dia mais importante do ano é o primeiro dia do ano. É muito bom você começar o primeiro dia do ano. É por isso que a gente faz o culto da virada. Para nos primeiros minutos do novo ano, sabe como é que a gente atravessa o ano aqui? De joelho dobrado, na presença de Deus. Gente, primícia é tudo na sua vida que se volta para Deus em primeiro. É muito mais que dinheiro. Eu tenho um combinado lá em casa com Keliane. Minha primeira viagem internacional já está primiciada. Ela não vai ser uma viagem de lazer. Ela vai ser uma viagem missionária. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? O dinheiro dá para ser santo quando você primicia, quando você entrega a primeira parte. Mas sua vida precisa ser um estilo de vida de quem primicia. Meu lazer vem depois. Meu retorno financeiro vem depois. Algumas continhas podem vir depois, mas primeiro vem Deus. E pensa numa área que a gente é duramente provado, é nas finanças. É ou não é, gente? Ou é só eu que tenho conta para pagar e ainda não paguei? Não, todos nós somos assim. E a gente é desafiado a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quase todo dia, praticamente. Me lembro quando Caleb e Benjamim nasceram. Sabe a primeira coisa que aconteceu com eles? A médica, a amigona de Keliane, queria pegar a criança e dar para ela ver primeiro. Eu falei, não, senhora. Eu vou acompanhar o parto e primeiro ele vem para mim. Os dois eu fiz isso. Ela falou assim, nossa, que pai ousado. Eu falei, pode deixar comigo, doutora, me dê. Ela cortou o cordão, ela me entregou o Caleb. Primeira coisa que eu fiz com o Caleb. Levantei ele e falei assim, Jesus, muito obrigado pelo meu filho. Ele é seu. E o Senhor está me responsabilizando para fazer nele, ensinar os teus caminhos e a tua vontade. Eu terminei de orar. E aí eu entreguei ele para Keliane. Fiz isso com Caleb, fiz isso com Benjamim. Tudo, eu me acostumei a primeiro me voltar para Deus. Vamos orar? Curva sua cabeça. Eu queria te dar a oportunidade de você fazer uma autoanálise da sua vida. E a informação que eu tenho para te dar talvez não seja tão boa. Porque Jesus falou assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o nosso problema? A gente está buscando em primeiro lugar as demais coisas e querendo os acréscimos, e depois, se sobrar, a gente busca o reino de Deus. Deus vem primeiro que casamento, Deus vem primeiro que família, Deus vem primeiro que pai, Deus vem primeiro que mãe.
Deus vem primeiro que filhos, Deus vem primeiro que salário, Deus vem primeiro que empresa, Deus vem primeiro que tudo. Ei, só para te informar, o único lugar no universo que cabe Deus é no primeiro lugar. O único lugar que Deus aceita ser posto é no primeiro lugar. Então eu estou aqui no culto de primícias, no primeiro dia desse mês novo que entrou, para te lembrar que Deus é primeiro. E não tem outro lugar que você possa dar para Ele. Feliz é você se você conseguir entender isso. E em todas as áreas da sua vida você conseguir exalar a primícia. Nossa, se você entender isso, bote Deus primeiro, bote Deus à frente. Traga Ele para esse lugar se Ele não está ainda na sua vida, em qualquer área que seja. Deus primeiro é você, primeiro para você, primeiro por você. Vou te dar um conselho, cria um ritual para o dia 1º do mês. Cria um ritual para os primeiros minutos do dia. Traz Deus para essa realidade sua. No começo é um pouco difícil, mas aos poucos você vai pegando gosto pela coisa. E você vai se apropriando cada vez mais disso. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por essa noite. Que seja além da canção, Senhor, mas Tu és o primeiro. Tu és o primeiro pensamento, o primeiro sentimento. O Senhor é tão grande, tão grande, tão grande que não cabe em nenhum outro lugar. Obrigado por nos dar tantas coisas, Senhor. E o Senhor não tem problema com as outras alegrias que nós temos, outros prazeres que nós temos. Mas o seu problema é nós não te darmos o primeiro lugar. E o Senhor é exigente, o Senhor é Deus, o Senhor pode exigir isso. Nós somos pó, nós somos falhos, nós somos esquecidos, Senhor. Nós não sabemos nem estabelecer os nossos critérios, a nossa lista de prioridades. A gente bagunça as coisas, a gente bota a família na frente da fé, a fé na frente do estudo, o estudo na frente do trabalho. A gente mistura tudo, a gente não sabe priorizar, às vezes a gente não sabe organizar, Senhor. Mas se o Senhor vier para o primeiro lugar na nossa vida, o Senhor organiza as demais coisas, Senhor. Espírito de Jesus, vem para o primeiro lugar nessa igreja. Esse último culto, o Senhor nos lembra, eu sou o primeiro dessa casa. Jesus, o Senhor é o pastor presidente desse ministério. Eu só sou o seu pastor auxiliar, Senhor. O Senhor esteve aqui no primeiro culto que nós fizemos aqui. O Senhor está agora no último culto que estamos fazendo aqui. E obrigado porque o Senhor continua sendo o primeiro. Não nos permita passar na sua frente, Senhor. Não nos permita queimar etapas, atropelar as coisas, Senhor, em nenhuma área da nossa vida. Aqueles que precisam, Senhor, primiciar na vida financeira, ensina-nos a fazer, Senhor. Bota uma medida de fé no nosso coração para fazer isso, cada vez mais ousadamente. Aqueles que precisam primiciar nos seus relacionamentos, em priorizar uma aliança contigo primeiro, nos dá a fé para isso, Senhor. Aqueles que precisam primiciar, Senhor, no seu entretenimento, em buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e depois o seu bem-estar, o seu prazer, as suas vontades. Nos ensina a primeiro nos alimentarmos da Tua palavra, para depois alimentarmos o nosso corpo e a nossa alma, Senhor. Senhor, eu te peço, nos dá um senso de primícia essa noite. Que saiamos daqui, Senhor,
com a mente cheia, com o coração cheio, desse entendimento de que, primeiro Deus, se não for primeiro Deus, nem vou. Se não for primeiro o Senhor, não vai dar certo. Essa é a nossa oração, Senhor, esse é o nosso desejo. Obrigado por esse culto, obrigado por esses meus irmãos, obrigado por tudo, Senhor. Estamos aqui no primeiro dia da semana, te agradecendo e santificando a nossa semana para Ti, Senhor. Que esse domingo seja a nossa primícia também, Senhor. Que nesse primeiro domingo nesse mês, que esse mês seja para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?